Olá a todos, sou Tana Jatene, diretor de comunicação da SBHCI. Tenho aqui comigo grandes amigos, Dr. Luiz Tanajura, obrigado pela presença, Pedro Nix e principalmente o Dr. Pedro Lemos. A gente vai falar hoje sobre antiplaquetários e não podia ter alguém melhor aqui do que o PI do estudo Neo Mindset, publicado recentemente no New England, um estudo totalmente nacional. Parabéns, começar te parabenizando por esse feito, Dr. Pedro. E queria que você resumisse um pouco o estudo para a gente começar nosso bate-papo. Tá joia, Tanas. Obrigado, Luiz, Pedro. Prazer estar aqui. Esse é um estudo, como você falou, de fato nacional. 50 centros, Tanas, 3.400 pacientes. E nos últimos 20 anos, 30 anos talvez, nós conquistamos progressiva e paulatinamente os efeitos trombóticos daquilo que a gente faz em intervenção. Não é? Cada vez mais nós estamos tornando as nossas intervenções menos trombóticas. Né? Isso foi feito, acho que muito motivado por 3 ações que aconteceram em paralelo. Primeiro, os antiplaquetários foram ficando melhores. Segundo, os stents foram ficando melhores. E, por fim, nós fomos aprendendo a fazer. As 3 coisas convergiram, né? Então nós chegamos num ponto em que nós fazemos uma intervenção muito eficaz e menos trombogênica. Sendo assim, será que a gente ainda precisa de tanto antitrombótico? Porque isso faz sangrar. E nós sabemos que sangrar não é bom. Sangrar não é bom porque não é bom, e não é bom porque é um marcador de mau prognóstico. Né? Então, nos últimos 10 anos, houve, e ainda há, uma família de estudos mostrando que talvez a gente precise de menos antitrombótico, né? Que possa imaginar uma situação de menos antitrombóticos. Né? Com isso, você mantém a eficácia do ponto de vista da prevenção de eventos isquêmicos, mas reduz sangramento. E esta linha de desescalonamento da terapia antitrombótica vai na direção de retirar a aspirina. Os antitrombóticos hoje eles estão muito mais previsíveis, a variabilidade intra e interpessoal ela é menor. Então, que tal deixar com uma droga só, tirando a aspirina? Fez-se isso tirando a aspirina, mantendo dupla antiagregação plaquetária por 3 meses, 1 mês, e depois retira a aspirina. Faltava nós testarmos a hipótese de, quem sabe, já que e esses estudos mostraram, de um modo geral, que essa era uma possibilidade. Dupla antiagregação plaquetária por 1 ano, por 1 mês ou 3 meses, retira a aspirina depois. O Mindset testou a hipótese de que, bom, se é assim, que tal nós retirarmos a aspirina desde o início, porque aí, quem sabe, nós preveniríamos eventos hemorrágicos desde o início. Então, 3.400 pacientes que foram randomizados, sorteados para dupla antiagregação plaquetária versus retirada da aspirina logo depois do procedimento. Todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, mas a intervenção já tinha que ter sido feita por completo e bem sucedida em no máximo 4 dias da internação. Esse é o desenho do estudo. 1 ano de evolução, e os pacientes eles foram acompanhados e testados inicialmente para segurança. Então nós não poderíamos permitir que nós não tivéssemos a mesma eficácia antitrombótica para prevenção de eventos isquêmicos que a gente conquistou a duras penas nos últimos 30 anos. Então, a primeira hipótese era uma hipótese de não inferioridade. Aí, se por um acaso a não inferioridade para eventos isquêmicos fosse comprovada, aí sim nós testaríamos para superioridade para eventos hemorrágicos. A gente pode discutir depois o porquê desse raciocínio, né? E o que nós vimos, agora já temos resultados finais, foi que para pacientes com síndrome coronariana aguda, retirar a aspirina tão precoce quanto, na média, 2 dias, que foi o que a gente fez, não inferior a manter a aspirina para eventos isquêmicos. Sendo assim, o estudo não demonstrou essa primeira etapa da não inferioridade, e nós não fomos à frente para testar formalmente os eventos hemorrágicos,
E esse é o resultado global do estudo, quer dizer, retirar a aspirina para paciente coronariano agudo, logo no início, é melhor nós deixarmos a aspirina. Acho que, não sei se vocês concordam, acho difícil uma área da medicina tão estudada hoje como essa, né? Verdade. A gente é convidado para dar aula, né, Dr. Luiz? E a gente dá aula em 1 ano sobre esse assunto. Se você for convidado, acho que a maioria dos outros assuntos, se você é convidado para dar uma aula 1 ano depois, você aproveita quase todos os slides, né? Acho que nessa área você tem que estudar tudo de novo. É impressionante, né? A gente sai de 12 meses para 6, para 3, para 1, e o Pedro fez a gente tentar sair praticamente para o 0, né? E a minha impressão é que a gente ainda está tentando achar esse sweet spot ali, né? Nessa troca entre sangramento e trombose. Que tem sido a sua prática, Pedro, doutor Luiz, assim, para pacientes com síndrome coronária aguda em termos de dupla antiagregação, o tempo? Você veja, eu acho que, bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Pedro pela magnífica condução do estudo, pela publicação numa revista do porte do New England. Então, Pedro, independentemente do resultado A ou B do estudo, certo? Você é um cara de muitos méritos e aceite meus sinceros parabéns. Você sabe, Tanas, com o passar dos anos, o Pedro comentou, nós começamos a fazer angioplastia com stent aqui, foi num curso que o doutor Eduardo fez aqui na instituição em 1994. Eu me lembro muito bem, nesse mesmo auditório, lotado. Naquela época, nós usávamos aspirina e anticoagulante, Pedro deve lembrar. Aos poucos, nós fomos substituindo o anticoagulante pelos antiplaquetários, inicialmente a ticlopidina, posteriormente o clopidogrel e, mais recentemente, os antiplaquetários, que eu não vou chamar de novos, os mais contemporâneos, Já tem que são mais de 10 superiores anos, ao clopidogrel, né? Então, você sabe, eu sou entusiasta da monoterapia com P2Y12, que, como o Pedro comentou, nós aprendemos com o passar dos anos que as hemorragias fazem mal ao paciente da intervenção percutânea. Não apenas pelos problemas próprios das hemorragias, mas principalmente porque nos obriga a descontinuar os diferentes esquemas antitrombóticos, o que predispõe o paciente à trombose, que é uma complicação infelizmente grave ainda, principalmente porque ocorre no extra-hospitalar. Então, eu creio que as recomendações das diretrizes de uma terapia dupla por 1 ano ainda são muito válidas, mas nós não podemos deixar de lembrar que no mínimo 20% dos casos que nós tratamos hoje são indivíduos mais predispostos para as hemorragias. Então, para essa população, nós temos que procurar alternativas. E uma alternativa que eu acho que é muito atraente, que é a monoterapia com P2Y12. Ela é testada, já foi testada em vários estudos com resultados, na sua ampla maioria, ótimos. Um grande mérito do Neo Mindset é que ele abordou justamente os antiplaquetários mais recentes, mais contemporâneos, que são mais potentes, porque o único estudo de monoterapia exclusiva em síndromes coronárias agudas antes do Neo Mindset, que foi o STOP-DEPT-3 ACS, um estudo japonês, mostrou, como esperado, uma redução das complicações hemorrágicas no grupo da monoterapia, mas um aumento de infarto. Então, essa foi uma preocupação que na população que nós trabalhamos, por exemplo, aqui no Dante Pazanés, talvez no INCOR, que só tem acesso ao clopidogrel, não me parece algo assim que me entusiasme. Agora, quando nós temos a opção pelos outros dois, prasugrel e ticagrelor, eu tenho mais entusiasmo. O detalhe é que o Neo Mindset, ao contrário dos outros, como o Pedro começou inicialmente, fez uma interrupção mais precoce. Então, talvez aí que tenha sido um detalhe que mereça mais, digamos assim, detalhamentos, né? Mais, digamos assim, discussões, porque nós tivemos uma queda das hemorragias, né? Eu creio que o Pedro vai comentar depois. Talvez se a gente tivesse utilizado, Pedro, o critério do NACE, o critério do MACE associado às hemorragias, talvez o resultado fosse outro. Quer comentar sobre isso, Pedro? A gente teve um estudo do Tarantini publicado quase que simultaneamente, com algumas diferenças de desfecho, né? O Target. O Giuseppe é um amigo e a gente planeja logo juntarmos os dados dos dois estudos para fazermos uma análise do conglomerado de dados juntos. Mas é exatamente como o Luiz colocou. Nós tivemos mais sangramento no grupo dupla antiagregação plaquetária,
no Neo Mindset. Então, a monoterapia reduz sangramento, não tem nenhuma dúvida disto, e reduz sangramento desde o tempo zero. E essas curvas, elas continuam se afastando, as curvas de sangramento, elas continuam se afastando ao longo do tempo. Então, a separação das curvas, monoterapia e dupla antiagregação plaquetária com um mês, é menor do que com 2, com 3, elas continuam divergindo até 12 meses. Então, quanto mais o tempo passa, maior o efeito pró-hemorrágico da dupla antiagregação plaquetária vai ficando evidente, né? Nós resolvemos fazer o Neo Mindset deste jeito que fizemos, Luiz, primeiro testando para evento isquêmico. Porque, e eu continuo achando isso, né, nós não poderíamos abrir mão do efeito antitrombótico que nos custou tanto conquistar. Além do mais, é muito difícil valorar do ponto de vista hierárquico, quando você coloca tudo junto, isquemia e hemorragia, qual é o efeito mais importante. Então, nós trocamos um sangramento BARC2, que é, digamos, um hematoma, um pseudaneurisma, por uma trombose distante? Talvez não. Mas e um BARC3, que eu preciso de transfusão? Será que eu troco por uma nova revascularização? Aí talvez sim. Então nós resolvemos separar para poder nós termos a visão exata de cada um dos componentes, não é? E o que nós estamos fazendo agora, o Neo Mindset é um estudo grande, são 3.400 pacientes, é exatamente nos debruçando sobre os dados para saber o que é que nós conseguimos extrair dali para pensar nos próximos estudos. E tentar também ver se a gente traz alguma guia para os nossos pacientes enquanto esses novos estudos não amadurecem. Até porque isso é uma discussão com relação aos desfechos, mas existe também uma outra discussão que tem que ver com a heterogeneidade muito grande que existe entre pacientes do ponto de vista da sua síndrome clínica de apresentação. Paciente com angina instável, e 8% deles tinham angina instável no Mindset, é um paciente diferente daquele com infarto com supra, que foi trombolizado. São doentes completamente distintos. E no meio nós ainda temos paciente de alto risco de sangramento, baixo risco de sangramento. A gente já consegue ver no Neo Mindset, e eu acho que vai ser objeto no American Heart de um outro late breaking, de um subestudo do Neo Mindset, a gente consegue ver muito nitidamente que os efeitos, tanto hemorrágicos quanto principalmente trombóticos, da monoterapia pró ou contra, são restritos a um determinado período do tempo e a um determinado subgrupo de pacientes, né? Eles são heterogêneos. Algo que eu queria chamar a atenção, que eu achei muito interessante, é que ao longo dessa jornada, a gente, pelo menos desde a nossa formação, né, Thanos, a gente tem que... O AS parece que a gente não viveu o tempo que o AS conquistou o espaço. Então a gente viveu o momento que o AS estava consolidado e de lá para cá a gente viu o AS saindo, o AS sangrando, o AS não tendo tanto espaço em proteção de trombótica, etc e tal. Acho até que a gente bateu hoje numa nova... mudança que pode ser isso, de qual que é o limite do AS, né? Então acho que esse dado é super interessante e para mim foi uma novidade em termos de raciocinar as questões antitrombóticas e de sangramento, o papel que o AS continua tendo, né? Mesmo que as drogas mudaram muito nesse período, mas o AS, pelo visto, ainda tem um papel importante, ainda que em algum espaço de tempo. Nenhuma droga é usada por séculos sem ter questionado. E a gente tem tido evidências, né? Impressionante que tudo que a gente aprendeu vai mudando, né? Então a gente sempre tirava o P2Y12 e ficava com AS depois, né? Mas isso tem vários estudos recentes mostrando que talvez o AS sangre mais do que o P2Y. Apesar de ter vários estudos, na minha prática eu não vejo o pessoal aplicar isso quando descalona para monoterapia. O ator principal da monoterapia continua sendo o AS. Qual que é a impressão de vocês em relação a isso? Você sabe, Taras, eu acho que você está correto. Nós temos hoje evidências que sugerem que, por exemplo, o clopidogrel, como o Rostexem mostrou com muita perfeição, ele é uma alternativa válida ao AS. Por exemplo,
um indivíduo que eu saiba já previamente que ele tem dispepsia. Eu não vejo nenhum inconveniente, nós podemos inclusive ter vantagem clínica de, ao invés de suspender o P2Y12, manter o clopidogrel e suspender o AS. Certo? Por exemplo, pacientes que eu prevejo que tenham um maior risco clínico, por exemplo, um indivíduo que já teve vários eventos prévios, etc., talvez o clopidogrel seja superior. Então, o que eu diria para você? Que hoje, como tudo em medicina, nós estamos, digamos assim, avaliando caso a caso o paciente. Me parece que a regra ainda é manter o uso do AS e suspender o P2Y12, mas em determinados indivíduos, acho que o P2Y12, mais especificamente o clopidogrel como terapia de manutenção, ele vem ganhando muito espaço, inclusive em muitos pacientes daqui do Instituto e da clínica privada. Eu concordo com o Luiz Tanas, eu acho que o conjunto desses estudos, a gente sempre faz mega estudos para mudar as diretrizes e dizer, olha, esta é a regra para todo mundo, etc. Mas antes disso, o que esses estudos do conjunto trazem é liberdade para nós particularizarmos caso a caso o melhor tratamento, e eu acho que no conjunto esses estudos dos antiplaquetários dizem para nós, eles desmistificam, não é? Que a aspirina não é uma medicação absolutamente obrigatória, como se estivesse escrito em Gênesis, capítulo 1, que é a necessidade de usar aspirina. Você desmistifica, e aí com isso cria graus de liberdade para nós tratarmos melhor os nossos pacientes, né? O sangramento, ele é um problema mesmo quando ele ainda não aconteceu, né? Quantos de nós somos bombardeados quase diariamente pelo paciente que fez uma angioplastia ou vai fazer e precisa fazer uma cirurgia para câncer, uma biópsia de próstata, retirar um dente. Ele ainda não sangrou, mas o risco hemorrágico, porque a vida é longa e coisas acontecem, o risco hemorrágico de quem toma antiplaquetário e anticoagulante também, ele o tempo inteiro é um modulador das condutas, mesmo quando ele ainda não aconteceu. O conjunto desses estudos nos amplia a liberdade de nós mexermos no tratamento, não é? Na maneira como nós achamos conveniente, desmistificando as obrigatoriedades. Perfeito. E a gente hoje tem ferramentas e diretrizes para calcular o risco hemorrágico do paciente, que eu tenho a impressão que é outra coisa que na prática as pessoas não têm feito muito. Pedro, qual que é a sua impressão? Eu acho sobre esse tema, a gente consegue detectar os extremos de forma muito simples, né? Quando a gente tem um paciente muito idoso, baixo peso, e esse paciente, para nós, acho que já chama um alerta muito rápido, esse paciente é de alto risco de sangramento. E o contrário, o paciente que é de baixo risco de sangramento jovem, masculino, e peso maior. Agora, de fato, a gente precisa entender como é que funciona esse espectro, e quem que é o paciente, e qual que é o risco daquele paciente. O problema é que quando a gente tem algo que é muito trabalhoso ou que não é tão preciso, a gente começa a criar várias calculadoras e puxa daqui, e cada diretriz quer publicar a sua, e no fim das contas o tema acaba ficando tão confuso quanto estava. Então eu acho que na prática acaba sendo pouco prático fazer o uso dessas calculadoras, ainda que a gente tenha que se basear em algum dado. Então acho que elas têm um papel super importante, mas eu acredito que a gente vai virar essa página, assim como outras. A gente estava falando sobre fisiologia agora há pouco, acho que a fisiologia também tem potencial de ficar muito mais prática para o nosso dia a dia, mas a gente talvez consiga chegar num ponto que esse risco seja avaliado com mais parâmetros, né, com mais variáveis, e que a gente consiga ter algo que seja mais direto do que a gente ficar colocando dado por dado em calculadoras, e que muitas vezes não contemplam nem aquele paciente no estudo que validou. E como o Pedro disse, né, muitas vezes a gente só reage depois que aconteceu o sangramento, né? E aí é uma informação a mais que o Neo Mindset trouxe, né, dá uma certa tranquilidade que, poxa, eu posso suspender aqui, eu vou pagar um preço, mas esse preço não é tão caro, né? Talvez, Pedro, para a gente finalizar, eu queria ouvir de você, o Pedro Lemos pode fazer um novo estudo nesse assunto. Que população que você escolheria para tentar reduzir o tempo de DEPT, alto risco de sangramento, doença estável, quanto tempo, como é que seria o novo estudo? O novo Neo Mindset 2. Não é fácil desenhar um estudo clínico, qualquer estudo clínico, né? Porque todo investigador
tem que usar de uma certa bola de cristal. Porque se eu tentar desenhar um estudo clínico para responder a pergunta periclitante de hoje, esse estudo só vai estar pronto daqui a 5 anos, não é? E pode ser que essa pergunta já nem tenha muita relevância. Então, de alguma forma, nós temos que bolar estudos que nos respondam às perguntas futuras, né? Então, esse é um componente muito importante de quem faz qualquer ciência, inclusive, né? Ciência básica assim também. O futuro da intervenção coronariana, portanto, é o que está em jogo, né? Se nós pensarmos em pacientes estáveis, né, pacientes com síndrome coronariana crônica, e propusermos algum tipo... Eu vou na linha dos antiplaquetários, né, porque senão a gente amplia demais. Daqui a 5 anos, será que a gente consegue fazer um estudo sem imagem intravascular? Não é? Eu acho que não. Como é que nós vamos provocar, no limite da possibilidade, a angioplastia coronariana, e dizendo que nós vamos, por exemplo, tirar antiplaquetário sem ter certeza que essa intervenção foi realizada com o máximo possível das técnicas que nós temos hoje, né? E também com relação à seleção de pacientes, não é? Nós vamos selecionar com base na FFR, com base no estudo invasivo, etc., né? Então, esse estudo, para chegar contemporâneo, ele vai ter que ser feito na base de uma angioplastia que nós, lá na frente, vamos dizer, essa é a angioplastia padrão ouro, tanto do ponto de vista de seleção de pacientes, quanto do ponto de vista de confecção dos resultados. E a partir deste porto seguro, né, a partir daí nós podemos pensar em esquemas antiplaquetários que nós vamos propor para um lado ou para o outro. Mas eu acho que qualquer estudo que a gente vá desenhar vai ter que partir, como eu disse, desse porto seguro de que a angioplastia vai ser a angioplastia contemporânea de daqui a 5 anos. Perfeito. Bom, estamos aqui com o PI de estudo. Tem alguma pergunta mais para fazer para o Pedro, doutor Luiz? Não, nenhuma. Mais uma vez, parabenizar o Pedro, certo? Foi um grande mérito. Para nós, Luiz, esse estudo é um estudo brasileiro, sabe? E o Dante, assim como o INCOR, nós estamos aqui nessa mesa em São Paulo, durante o PCI Plus, mas outros 50 centros do Brasil são os coautores dessa empreitada, não é? Coautores mesmo. Se você olha a publicação, estão todos lá, não é? Contribuíram não só com a inclusão de paciente, mas na confecção intelectual do protocolo, muitos, do manuscrito, e agora com a geração de subestudos, todos contribuindo. Então, verdadeiramente, eu estou sendo porta-voz de um grupo grandão do qual você faz parte, Luiz. Foi um prazer participar. Eu preciso parabenizá-lo também, doutor Pedro, que é realmente brilhante. Eu acho que isso, eu espero que seja o começo de uma trajetória longa de estudos aqui no Brasil, e certamente foi um orgulho muito grande ver esse trabalho brilhando no Congresso, trazendo os resultados e contribuindo para a ciência, contribuindo para os pacientes, que é o mais importante. E parabéns pela sua trajetória, por tudo que você, por ter desenhado esse brilhante estudo e liderado ele também. Obrigado pela presença, obrigado a todos. Eu aprendi bastante, espero que vocês também. Até o nosso próximo episódio.